finalmente chegou a vez dos romances de abril de 2025 e que devem aquecer o coração de várias pessoas. Fala galera, eu sou o Lucas e eu estou aqui com um vídeo de anime de romance mais esperado da temporada de abril de 2025. Tá atrasado esse vídeo, mas finalmente está aqui pra vocês verem e conferirem os animes de romance dessa temporada. E que temos vários tipos de romance, romance com comédia, romance com fantasia, romance com eti também, e que é uma coisa que tá chamando a atenção nessa temporada, porque temos 3 animes com etis aí, e que já estão chamando a atenção, além de outros animes interessantes, que você pode apostar nessa temporada. Até porque essa temporada, como eu disse antes no outro vídeo, de animes mais esperados dessa temporada de abril, essa temporada tá meio fraca, tá bem fraquinha, comparada às demais temporadas que vamos ter, como a temporada de julho e a temporada de outubro deste ano, e que estão bem melhores que essa temporada atual. Então essa é mais uma temporada em que temos que fazer nossas apostas, e na parte do romance temos opções interessantes para vocês conferirem. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para chegar a mais pessoas. Então bora começar. Começando com o anime de Harin-san, que está voltando com a sua segunda temporada, e que na história acompanhamos uma garota que tem problemas em medir distância das pessoas, e que o protagonista, ele acaba descobrindo de início que é por conta dos seus problemas de comunicação, porque ela fala muito baixo, e ele é um dos poucos que entende ela. Só que em certos momentos, ele tem uma certa imaginação fértil, porque acompanhamos as loucuras desses dois ao longo dos episódios, e que ao final da primeira temporada tivemos um grande avanço, porque no começo foi só comédia, só que depois que passou da metade da primeira temporada, o romance começou a ser focado, e no final tivemos um desenvolvimento, uma evolução para o casal principal, e que agora vamos acompanhar os dois já namorando. E por conta do final da primeira temporada, muitos não esperavam uma nova temporada, e agora com essa nova temporada podemos esperar que eles adaptem toda a história, porque o mangá já foi finalizado e tem alta chance de acontecer. Agora vamos para o eti pesado da temporada, Haite Kudasai Takamine-san, e que na história acompanhamos a garota chamada Takamine, que tem notas perfeitas, uma reputação impecável e que é presidente do conselho estudantil, e que parece uma pessoa inalcançável, parece a pessoa perfeita da escola. Por outro lado, o protagonista é um Zé Ninguém, um cara que não chama atenção em nada, só que acidentalmente ele acaba descobrindo o segredo dela, porque ele acaba descobrindo que ela é capaz de voltar no tempo e refazer suas ações toda vez que ela tira uma peça de roupa íntima. E isso acontece toda hora no anime, toda hora acontece isso, ela tirar a roupa e voltar no tempo. Então tá explicado porque ela é sempre perfeita. E bom, agora que ele sabe a verdade e sabe que ela nem um pouco santa, ela vai manipulá-lo e usá-lo como seu armário pessoal, o forçando a ter sempre que carregar suas roupas íntimas e trocá-la depois que usar seus poderes. E bom, de início ele tenta negar, só que não teve como, ela acabou forçando ele e ele teve que virar seu armário pessoal. E vamos acompanhando ele com o armário pessoal dela, enquanto vai rolando alguma coisa entre os dois, porque tá descarado que vai acontecer algo entre os dois ao longo do anime. E bom, esse é o eti mais pesadinho da temporada e vai ter 2 versões, a versão com censura e a sem censura. E bom, assista pela garota, porque o protagonista ele é um saco, e vamos acompanhar como ela vai dar um infarto nele. Dungeon no Yuji, uma comédia romântica interessante da temporada e que deve surpreender vocês, e que na história acompanhamos 2 amigos de infância que juraram ser amigos para sempre, só que as coisas mudaram no ensino médio quando a paixão de infância do protagonista acaba reaparecendo. E bom, a amiga dele, não sabendo como lidar com esses sentimentos, acaba complicando a amizade que ela tinha com ele, levando a situações caóticas e trazendo um questionamento se eles podem ser apenas amigos. E vamos acompanhando o dia a dia desse triângulo amoroso enquanto eles vão descobrindo seus sentimentos, e vendo se a garota principal acaba mudando de ideia e querendo ser mais do que amiga dele, entrando para a disputa para ver quem fica com o protagonista. O quarto anime da lista é um anime que deve divertir todo mundo, e que é o anime de Witch Watch, e que na história a família do protagonista é descendente de uma longa linhagem de ogros familiares, e ele tem uma força desumana para provar isso. E certo dia, seu pai acaba chegando até ele com a notícia de que ele se tornará a familiar de sua amiga de infância, uma bruxa adolescente chamada Nico, e agora ele tem que viver sob o mesmo teto que ela e protegê-la de qualquer coisa e qualquer pessoa que tente prejudicá-la. Enquanto isso, ela está animada para viver com o amor de sua vida, mesmo que a paixão seja unilateral, porque o protagonista não está parecendo tão sério sobre isso. Ele está sério sobre seus deveres de protegê-la de qualquer coisa, e qualquer romance será uma batalha difícil para ele. Só que ele tem todos os motivos para estar falando sério, porque a protagonista, a garota, ela tem uma profecia de uma desgraça que está parando sobre a cabeça dela, o que deixa ele ainda mais motivado a proteger ela. E vamos acompanhando o dia a dia deles com várias cenas cômicas e um toque de romance ao longo do anime, e que tem um bom diretor e um bom estúdio, e tem tudo para ser um anime muito divertido, porque o mangá é bem divertido, e isso deve ser um bom anime para você acompanhar na temporada. Esse anime é um anime para quem busca romance com adultos, e que parece um anime bem interessante, e que é um anime de Kunlun Generic Romance, e que esse anime se passa na cidade murada de Kunlun, uma paisagem urbana e distópica, onde as pessoas estão cheias de nostalgia e onde o passado, o presente e o futuro convergem, e que na história acompanhamos o dia a dia e o desenrolar do romance da protagonista, em meio às emoções ocultas e a extraordinária vida cotidiana dos homens e das mulheres que trabalham em seus confins, e que, como disse antes, é uma excelente opção para quem quer um romance com adultos, e que já começou agradando várias pessoas. Esse anime eu esperava que desse mais polêmica, e que é um anime de Shinji Family, e que na história acompanhamos o protagonista que nunca teve namorada,
mas com 5 irmãos incríveis e o irmão mais novo, sua vida está longe de ser solitária. E bom, mesmo sendo cercado por mulheres bonitas todos os dias, ele começa a aceitar que na verdade, seus dias de solteiro não terminarão tão cedo. Só que tudo acaba mudando com um certo dia, seu pai acaba revelando a família deles, e que na verdade ele não é irmão de nenhuma dessas garotas. Na verdade, quase nenhum deles são irmãos de sangue, com exceção desses dois, eles realmente são irmãos de sangue. O restante não são irmãos de sangue. E agora as apostas foram canceladas e o futuro do protagonista promete ser bastante interessante, até porque aparentemente alguma já tem interesse nele, já foi demonstrado isso no primeiro episódio. E com o passar dos episódios, vamos vendo a que fim leva essa revelação, porque o protagonista ele tem 5 opções, e que são opções, como disse antes, bem polêmicas, porque mesmo sendo de sangue, eram irmãos, eles são irmãos de consideração. E por isso mesmo que eu disse que eu esperava que esse anime desse mais polêmica, só que aparentemente deu uma polêmica, mas não como alguns esperavam. E que nesse anime eu já me surpreendi com a opening, porque ela está muito boa, e não é à toa porque é o estúdio Dogakobo que está com esse anime. E bom, o autor dessa obra é um autor bem conhecido, que é o autor de Kanojo Korishimasu, ou mais conhecido como Namorada de Aluguel. Então assim, podemos ver que o autor gosta desse tipo de obra, obras que trazem bastante polêmicas, mas pelo menos essa obra, o protagonista é alguém que você pode acabar gostando. O anime de Kakushita Makina-san é um outro anime ecchi da temporada que deve acabar surpreendendo vocês que gostam do gênero de ecchi, e que na história acompanhamos o protagonista, que é o típico nerd introvertido que está secretamente apaixonado pela idol da escola, que é a Makina, e que um dia ele acaba encontrando ela na entrada de sua casa e acaba descobrindo um segredo importante sobre ela, de que na verdade ela é uma robô criada para o sexo, exatamente isso que você está ouvindo, e que após ser atacado por ela, ele acaba descobrindo que ele tem que ajudá-la a manter em segredo sua identidade, para que assim não seja novamente enviada para um outro lugar e consiga preservar sua vida como uma estudante comum do ensino médio. Só que viver sob o mesmo teto que ela não vai ser uma tarefa tão fácil para ela, até porque ela foi feita para satisfazer os desejos sexuais das pessoas. Isso pode ser muito para o coração do protagonista. Esse anime é um anime que me interessou na temporada, e que na história a família da protagonista produz santas há várias gerações, e a protagonista é conhecida como a maior santa de todos os tempos, e está prestes a se casar com o segundo príncipe do reino. O que ninguém espera é que o príncipe acaba cancelando o noivado e alegando que a perfeição da protagonista a torna sem charme e desagradável, e para piorar a situação, ela acaba sendo enviada para um outro reino vizinho em troca de ouro e recursos, forçando a deixar sua terra natal e a sua irmã que a ama muito, e que apesar de se preparar para maus tratos nesse novo reino, a protagonista acaba encontrando uma recepção calorosa em sua nova cidade, onde ela coloca suas habilidades de santa em bom uso, erguendo barreiras contra monstros e curando epidemias. E vamos acompanhando também ela se envolvendo com o príncipe desse reino, que deve aquecer o coração dela e fazê-la se abrir mais ainda, e ajudando na evolução da personagem, que devemos ver ao longo do anime, enquanto novas ameaças aparecem, inclusive na sua terra natal, que vamos ver se ela vai tentar ajudá-la. E uma outra coisa que deve chamar a atenção também é a irmã da protagonista, porque ela ama muito a irmã dela, e logo depois que ela descobriu o que fizeram com a protagonista, ela já se mostrou bem interessante no começo desse anime, e que eu tô bem interessado para o que ela vai fazer até o final da temporada. O anime de Gorilla no Kami é um outro anime que você deve apostar, e que no mundo dessa história, ao completarem 16 anos, as pessoas recebem a bênção de um dos vários deuses animais que existem, e a protagonista é uma nobre tímida que foi abençoada pelo deus Gorila, e que acaba recebendo uma força descomunal e habilidades incríveis de combate. Só que ela não queria isso, porque tudo que ela queria era passar seus dias de forma despercebida e tranquila, só que infelizmente isso não será fácil, já que com esses poderes as pessoas estão sempre procurando ela para resolver os mais diferentes problemas que aparecem, e que enquanto isso ela acaba sem querer conhecendo e se envolvendo com vários caras e desenvolvendo um romance com um deles, e que até o final podemos ter um avanço no romance. O anime da Yandere Elf é um outro anime que deve chamar atenção, e é mais um ecchi da temporada. Só essa lista tem 3 ecchis, então assim, tá bem recheado de ecchi essa lista aí de anime de romance da temporada, e que na história acompanhamos o protagonista que pensou que derrotar o Senhor dos Demônios e retornar ao ensino médio no Japão marcava o fim de suas aventuras sobrenaturais, mas quando Mariabel, sua primeira e mais fervorosa aliada do reino mágico, segue para casa, sua vida diária toma um rumo fantástico. Apenas um mês após seu retorno, Mariabel, uma elfa negra com amor apaixonado e ligeiramente obsessivo, declara que eles devem ficar juntos para sempre, e agora o protagonista deve navegar pelos corredores do ensino médio enquanto vive com uma namorada magicamente ciumenta que leva a paixão da escola a um nível totalmente novo. E bom, esse anime, como eu disse antes, tem ecchi e bastante provocação, então você já sabe o que esperar desse anime. Nesse anime acompanhamos um jovem trabalhador que acaba conhecendo uma vendedora de cerveja e que acaba provocando ele, perguntando se ela faz o seu tipo, e que ele acaba se tornando seu primeiro cliente regular, e ela age com frieza quando ele está com ele. Só que a garota continua se aproximando dele todos os dias, revelando ter uma personalidade mais inocente e bondosa do que aparenta ser. E agora vamos para o último da lista, que é o anime de Summer Pockets, e que na história acompanhamos o protagonista, que é um jovem que viaja para uma ilha isolada para cuidar da casa de sua avó, que acabou de falecer. Só que ao se deparar com 4 garotas misteriosas, ele acaba sentindo um certo sentimento de nostalgia, mesmo
mesmo nunca ter pisado antes nessa ilha ou ter conhecido essas garotas, e que pouco a pouco as memórias de seu passado escondido começam a voltar, revelando coisas que o protagonista nunca imaginaria. E bom, como já dava para ver pelos trailers, o anime está muito bem feitinho e vale a pena acompanhar a história se você quer um bom anime de Slice of Life com um pouco de mistério e romance também, e que vamos ver um pouco de tudo isso ao longo do anime. Então essa foi a lista de animes de romance mais esperados dessa temporada, e como eu disse antes, você tem que fazer algumas apostas. E agora eu quero saber de vocês qual anime de romance você vai tentar assistir, ou já está acompanhando. Comente aqui abaixo nos comentários. Eu devo fazer um vídeo ou outro sobre os animes dessa temporada, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder um vídeo que eu vou trazer aqui no canal. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e falou!